E aí, turma, tudo bem? Bom, para facilitar a vida de vocês no nosso laboratório de planejamento de produção, eu vou estar mostrando então uma breve explicação aqui sobre o planejamento de produção da empresa fictícia. Então, se vocês fizerem exatamente esse passo a passo aqui, vocês chegam no resultado. Vamos ao exercício. A demanda sempre vem do cliente. Então, nesta empresa aqui chegou um pedido de um determinado produto em questão aqui, depois a gente vai falar dele, que para a semana 4, 1.720 unidades, para a semana 6, 3.440 unidades e para a semana 9, 1.720 unidades. E ainda tem mais um detalhe financeiro aqui, ó. O custo unitário deste PMP não pode passar mais do que R$ 55 por unidade produzida. Então, item 1, demanda. Vamos para o item 2, restrições. O primeiro tipo de restrição são as famosas restrições de capacidade. Isso aí está ligado à interação homem-máquina. Bom, importante aqui saber então, pessoal, como é que a empresa está estruturada em termos de equipamentos e pessoas. No próprio RP a gente consegue buscar. Então, eu tenho aqui duas operações, na verdade, equipamentos, tá? Os equipamentos de submontagem. Vou ter que mostrar para vocês aqui o produto, tá, pessoal? O nosso produto é o produto X. Ele é composto por A, B e C e Z, como componentes filhos no nível 1, e depois o componente B ainda se abre em 3C mais 4D no nível 2. Então o B também é pai, essa é a nossa estrutura. Qualquer coisa a gente volta para cá, tá? Por hora eu vou continuar a explicação lá de cima. Como o B é pai, ele tem uma submontagem dentro da empresa. E lá no final depois é montado o produto X. São as linhas de montagem final. Eu tenho uma submontagem de B apenas, duas linhas de montagem final. Isso aqui é equipamento, é esteira, é máquina, é coisa física que está lá dentro da empresa. E aí a minha estrutura, ó. Na submontagem eu preciso 2 pessoas por equipamento. Só tem um, então vão ser 2 pessoas mesmo. Na linha de montagem final, eu tenho 3 pessoas por equipamento. Como são 2 equipamentos, eu vou ter 6 pessoas. E aí o que é o quadro de lotação? Qual é o número máximo de operadores? A gente já vai saber isso aqui mais adiante. Capacidade de produção. Se eu não tenho esse primeiro quadro, fica difícil, né, pessoal? Porque normalmente a gente, na interação homem-máquina, a gente consegue lá com estudo de tempos, com estudo de movimentos, deduzir a capacidade. Se eu não tenho dado nenhum, aí eu tenho que ir a campo fazer lá os levantamentos. Às vezes a gente pega isso pela experiência. O ideal é fazer um estudo técnico, com amostragem estatística, que nem a gente aprendeu lá no estudo de tempos. Mas aqui já está dado. Cada operador consegue fazer 344 unidades por semana na submontagem de B e 107,5 unidades por semana na linha de montagem final. Mas tem meio produto? É que é uma média. Na verdade, eles vão fazer numa semana 107, na outra semana 108. Então, pessoal, agora com isso aqui, ó, e com a informação aqui de cima, eu tenho toda a condição de saber qual é a capacidade por equipamento. Aqui eu tenho capacidade por operador. Se eu tenho 2 operadores por equipamento, estão vendo aqui? É só multiplicar por 2. Eu tenho cada operador fazendo 344, os 2 juntos na submontagem fazem 688. Como é só um equipamento, a capacidade deles no turno também fica em 688. E aqui vocês vão ver que dobrou 1.376, porque a gente pode trabalhar em 2 turnos. Mas considerando a minha capacidade, os meus postos de trabalho disponíveis, o máximo que eu vou ter vão ser 16 pessoas. A gente chama isso de quadro de lotação. A linha de montagem final, faço o mesmo raciocínio, pessoal. 107,5, só que aqui eu tenho possibilidade de colocar 3 pessoas, vai dar os 323, então, de capacidade em cada equipamento, só que aqui eu tenho 2 equipamentos, então eu vou também para o dobro, 645, trabalhando 2 turnos, 1.290. Cuidado, ó. Qual é a capacidade de produção semanal dessa empresa? A gente chega à conclusão que a restrição de capacidade está na linha de montagem final, ela é a menor, então a empresa toda não consegue fazer mais do que 1.290. Aqui, pessoal, são informações que vocês também vão buscar no RP. No caso dessa empresa aqui, a capacidade de suprimentos está medida em lead times, que é o que interessa para eles. Em princípio, todas as quantidades são possíveis de serem obtidas pelos fornecedores, mas eles precisam também de um prazo. Meu fornecedor também tem lá a produção dele, precisa de uma semana. Então, foi o acordo de nível de serviço que eles fizeram. A capacidade dos estoques, ó, isso aqui está tudo no mundo das restrições. A capacidade dos estoques também é uma informação importante, porque estoque é espaço físico, é um pavilhão lá que tem um limite. Então, eles têm alguns estoques, tem um estoque de produto acabado, tem essa limitação aqui. Tem um estoque total de componentes chamados componentes nobres, o A, C e D, tem essa capacidade aqui. E tem um outro estoquezinho lá de componentes básicos, somente o componente E. Tem essa capacidade aqui. Então observe, dependendo da situação, a empresa pode ter vários estoques. Isso é muito comum, as empresas fazem a sua organização por questões de circulação, aí fazem estudos de movimentos, de layout, né? Então o estoque às vezes sempre está numa posição estratégica para evitar muitos deslocamentos, ó, aquilo que a gente estudou lá no arranjo físico. Aqui, pessoal, a gente continua ainda no mundo das restrições. O Goldrow falava das restrições de demanda, das restrições de capacidade e também das restrições políticas, que aí entra as questões legais, procedimentos internos da empresa. São as limitações que a própria empresa se impõe, ou então que a lei impõe para a gente, ou então que algum cliente, por motivo de acordos comerciais, também podem impor. Então, tá aqui, ó, cada turno 8 horas de trabalho,
no máximo até 2 turnos por dia, falamos disso lá na parte anterior, e uma jornada de 5 dias. Observe que essa empresa aqui vai trabalhar 40 horas, é tipo uma Mercur, uma empresa que está procurando algum tipo de bem-estar social, e com isso, então, ela atua também em termos de responsabilidade social corporativa. Um grande abraço!